Boa noite, doutor Robson. Tá me ouvindo, doutor Boa Robson? noite, pastor Douglas. Tudo bom, querido? Tá me escutando bem? Tô ouvindo bem. Ok, hoje a live é com Robson Fernandes, psicólogo. A nossa última live, Robson, foi um sucesso porque falamos sobre uma temática muito interessante, muito pertinente, que é a depressão. E quero então te parabenizar pela abordagem que você fez, foi a abordagem que você fez. Você foi muito bem sucedido. Tá tudo bem com você, família? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado aí pelo carinho de todos aí. Uma boa noite para todo mundo aí que está assistindo a gente. Enquanto o pessoal vai chegando aí, né? Legal. Daqui a pouco nós vamos ter também a participação do nosso amigo pastor Alexandre, que tem muito a colaborar conosco também. E hoje nós vamos falar sobre assédio feminino. Eu sei que você, como psicólogo, você acaba atendendo muito essa demanda, né? Isso é, na verdade, uma problemática que nós temos hoje na nossa sociedade, que até acredito que um tempo atrás esse problema era até não só pior, mas a mulher ela era muito oprimida, né? Oprimida no sentido de uma força externa, né? Havia muita opressão sobre as mulheres e elas durante muito tempo tiveram que ficar caladas e sofreram caladas. Mas hoje, graças a Deus, as coisas não estão mais assim. Estamos trazendo consciência de que, apesar que esse é um problema que existe, não podemos fingir que não existe, existe esse problema, e vamos entender se a questão é patológica, se a questão é caráter ou outra coisa, sei lá, porque nós vemos uma sociedade livre, onde a mulher precisa ser respeitada não somente dentro de casa, mas na rua, no transporte, no trabalho. Então, os assédios, eles acontecem em demasia. Ontem, Robson, nós falamos sobre proteção animal, sobre amamos os nossos animais, né? Alguns criam cachorros, outros criam gatos, lagartos, outros criam passarinhos, hamster, seja o que for. Então, e nós não aceitamos que as pessoas maltratem seus animais e nem maltrate os animais que não são deles, mas que estão na rua. Aquela velha música, né? Atirei o pau no gato, graças a Deus, ela está sendo esquecida por essa geração, porque não podemos atirar o pau no gato nem no cachorro. E Com foi um sucesso. certeza. Então, É, Robson, hoje nós vamos falar sobre esse tema, assédio feminino. O que você teria como para introduzir? Esse ainda é um problema atual? com certeza, pastor. Sem dúvida nenhuma. Tanto é atual que nós temos aí que constantemente entrar com ações na sociedade, até mesmo para enfatizar essa Uhum, situação. Nós temos perfeito. um exemplo aí, né? Até mesmo nós temos aí aquela questão do vagão feminino, né, no trem. Inicialmente essa vertente aí ela veio justamente para ter essa separação, né, com relação ao excesso, inclusive de assédio que estavam ocorrendo dentro do trem, o trem espremido, cheio, coisas desse tipo. Mas a gente precisa entender o que é esse assédio. O assédio, a gente tem diversos tipos de assédio. Nós temos assédio sexual, nós temos assédio moral, né? Dentro de ambiente do trabalho, se tem assédio, né? Uhum, Então, a gente precisa, em primeiro lugar, identificar.
existem questões como, por exemplo, até assédio com crianças, né? E isso também é necessário a gente identificar e combater essa prática. É interessante que, assim, cada tipo, né, de assédio exatamente tem aquele direcionamento, aquela questão envolvida. E o assediador, ele pode estar assediando, talvez por crenças que foram construídas de acordo com a sua infância, com possivelmente aqueles que conviveram. A gente vive numa sociedade também que ela é uma sociedade machista. É uma sociedade machista onde não se tem uma boa aceitação, é como se tivesse ainda numa transição, né? Porque antigamente a mulher era vista como aquela dona de casa, ela era vista como aquela que tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da casa, né? E o homem, ele tinha todos os direitos, né? Atualmente isso vem, conforme o senhor citou aí no início, vem justamente tendo algumas mudanças. E a mulher, ela vem conquistando o seu espaço. Só que, atualmente, a mulher, ela conquista o seu espaço no trabalho, apesar ainda de termos aí também uma grande defasagem salarial, e isso é nítido, né, entre homem e mulher, e isso acontece, mas a mulher, ela tem que trabalhar Uhum. fora, né? Ela tem seus afazeres, ela vem conquistando espaço no mercado, mas também continua com aquela obrigação de que tem que cuidar da casa, Uhum. né? Então é uma coisa que a E ainda tem que mulher ser ela bonita. E ainda tem que ser bonita. ainda tem que ser bonita, não é? É É, verdade. isso E aí. é interessante essa questão da beleza, porque ela acaba trazendo um peso muito maior para as mulheres do que para os homens, né? É. O homem, apesar de hoje em dia ainda ter um mercado aí de produtos aí masculino, justamente para a beleza masculina, mas a questão da mulher é muito maior. Existe um mercado muito mais amplo, né, justamente devido a essa demanda, a essa exigência, né, que a sociedade coloca também em cima da mulher. Então, assim, a questão justamente do assédio, ela envolve muitas questões, muitas crenças, envolve questões culturais também, né? Tempo, ainda, a gente ainda está nesse tempo ainda de transição, mas é um tempo de transição que está muito lento. Você acha que eu daqui a pouco vou estar trazendo um amigo nosso, o pastor Alexandre, que já trabalhou em várias empresas. Ele é pastor, então é lógico, como pastor, ele já o público feminino nas igrejas também é um público muito grande. Então, por várias razões, ele pode já ter escutado tanto da sua esposa, a esposa dele também trabalha fora, assim como de ovelhas deles que já passaram por alguns apertos. Mas eu queria perguntar para você o seguinte: você acha que a questão é aquilo que nós estamos fazendo aqui agora, você acha que é o que deveríamos fazer mais vezes, que é falar sobre o assunto, trazer luz sobre o assunto? Sem dúvida, pastor. Em, em primeiro lugar, a gente tem que fazer esse trabalho que é o trabalho da educação, né? Essa live que a gente está fazendo aqui não deixa de ser um trabalho de educação para a sociedade, Com certeza. de entender o problema, entender o que caracteriza isso, né? Porque ainda existe muitas das vezes mulheres que são assediadas a vida inteira, desde criança, e aí acabam que chega numa determinada faixa etária e uma série de conflitos emocionais, mas que acha que aquele processo que aconteceu com ela a respeito desse assédio, que aquilo era algo normal e que ela deveria aceitar, né? Essa imposição em que se é colocado, seja verbalmente, seja sexualmente.
seja essa questão de querer rebaixar a mulher. Então, isso, assim, eu sou um pouco também suspeito, porque na minha vida pessoal eu sou cercado por mulheres. Mulheres, assim, de muita fibra, de muita garra, né? Mulheres, eu tenho históricos de mulheres na minha família, mãe, tias, primos, então, assim, que tiveram que, muito cedo, assumir aquele papel que seria antigamente o papel do homem, aquele papel antigo do homem, de ter que segurar a casa sozinho e sustentar a família, porque os maridos não cumpriam esse papel, e é uma questão de sobrevivência, de necessidade. É. Então, a gente tem um erro muito grande com relação a essa compreensão, em que o homem ele tem que ser aquele que humilha a mulher, tem que ser aquele que manda na mulher, tem que ser aquele que comanda a mulher. Então, assim, a gente precisa ter um entendimento sobre isso, porque ainda existem muitos homens que ainda pensam dessa maneira. E É, realmente fica. eu acho também, Robson, que você como psicólogo, você no final é importante que você também deixe o seu contato, porque Uhum. existe uma coisa que muitas pessoas nos procuram como pastores e falam assim, pastor, se eu tenho um psicólogo que o senhor recomenda, porque qualquer profissional, mas sobretudo o psicólogo, ele trabalha com os seus assuntos, trabalha com as suas emoções. Você imagina a pessoa cair na mão de um psicólogo incompetente ou alguém que se diz psicólogo e não é, e pode, em vez de gerar um equilíbrio das emoções, gerar um maior desequilíbrio ainda. Então, e você é uma pessoa que nós confiamos, recomendamos, e é por isso que a gente pede que você deixe também o seu telefone, seu contato, porque nós temos muitas pessoas que precisam de ter um psicólogo exatamente para serem ajudados, né? Porque, assim como você falou, tem pessoas que não têm coragem de falar para o marido, para o pai, para a mãe, e vai ter coragem de falar para quem? O psicólogo. Eu, como pastor, eu já escutei coisas de pessoas que não tiveram coragem de falar para os seus próximos e foram falar para quem? Para mim, né? Existe em psicanálise, eu acredito que em psicologia também nós temos, a expressão rapport, né? Acho que é rapport a expressão, que significa confiança, né? Quando se estabelece uma confiança entre a pessoa que está sendo atendida e a pessoa que está atendendo, ela consegue, na verdade, expor a sua problemática e a partir dali as coisas iriam acontecendo. Então você imagina que quando alguém busca alguém como você, ou como a sua esposa, que também é psicóloga, busca exatamente porque já foi gerado um vínculo de confiança. E por isso que nós sabemos que não é qualquer pessoa que você pode procurar para conversar, para contar, porque está se tratando de. Você imagina alguém tremendamente desequilibrado, todo o caminho dela será desequilibrado. Mente sã, corpo são, eu acho que é por aí. Então, qual é o perfil das pessoas que te procuram como psicólogo? São diversos, pastor. O perfil, assim, são diversos. A gente tem uma demanda aí de todo tipo de pessoa. E o interessante é a gente, principalmente nessa demanda, né, quando se fala sobre o assédio, o que a mulher sente com relação a isso, né? Porque quando é algo, né, que ela algo ali que ela é contra, algo que está sendo invasivo, algo que está sendo ali sendo retirado, inclusive a sua liberdade, né? De ser, a sua liberdade muitas das vezes de ir e vir, a sua liberdade, né, dentro do trabalho, dentro da sua própria casa. Então, isso é extremamente ofensivo,
Você falou da uma mulher. coisa aí, você falou uma coisa aí que vai destacar. Como a mulher se sente quando está sendo assediada. E talvez como a mulher se sente quando ela está sendo assediada por alguém que ela considera um chefe, um patrão, alguém que consegue garantir o seu emprego, né? Garantir o seu emprego. E você percebe que aquela mulher tem um aluguel para pagar, tem filhos para criar. Então, e como é que ela se sente? Você já. Qual a sua leitura como psicólogo? O que você já ouviu das suas pacientes? Há diversas coisas, professor. Eu não vou relatar nenhum caso aqui, até por uma questão Uhum, de ética, né? Mas são, uhum. são diversas coisas, diversas questões que a gente ouve. E o impacto que isso causa paralisa. É o medo, né? É a frustração, é a dúvida, né? Como, o que que eu vou fazer? Como que vai ser? Principalmente no ambiente, conforme foi citado, no ambiente de trabalho, imagine uma pessoa ter que ir trabalhar preso justamente a um salário, tendo essa necessidade de manter o seu sustento e ter que acordar cedo todos os dias, ir trabalhar e chegar lá, dar de cara com uma pessoa que vai ali todos os dias cometer esse tipo de situação, assediar essa pessoa. Então, é um gosto muito amargo. Esse é um gosto muito amargo. O pranto que muitas das vezes eu seguro dessas pessoas é um grito da alma, é um sofrimento muito grande. E muitas das vezes essas pessoas não conseguem ter uma atitude de muitas das vezes fazer uma denúncia, até porque é possível algumas consequências, como uma demissão, né, ou um rebaixamento de cargo, ou algum tipo de perseguição no trabalho. Então, o maior medo dentro dos empregos é esse. A pessoa sendo assediada dentro do seu ambiente de trabalho, e agora, o que fazer? E o emprego difícil da forma que está, mas às vezes a pessoa está em construção de carreira, está ali dentro de uma grande empresa, de uma empresa que vai gerar um grande futuro, ou dentro, principalmente, de um cargo público, onde a pessoa tem uma estabilidade financeira, Demorou e até arrumar um como. emprego? Demorou até arrumar emprego e quando aparece o emprego, ela já dá de cara com isso, ela fala, entre ficar desempregado e aturar isso, eu vou aturar, mas os malefícios que isso vai causando, levando algumas pessoas até o suicídio, outras coisas que a gente... existem vários relatos, né, Robson, que nós nem sabemos. E você acredita que o assédio excessivo, ele provoca dentro da mulher um sentimento de desvalor ou nada a ver? Não, não, certamente, certamente. Né? Porque ali, não só de desvalor, mas do desamor, muitas das vezes de um desamparo, e Ah, isso é uhum. frequente, frequentemente isso ocorre. E ali, quais os parâmetros que ela vai utilizar? Muitas das vezes, se ela possui, talvez, uma identificação a respeito disso, inicialmente, logo no primeiro momento em que isso surge, ela pode, de alguma maneira, criar alguma forma de bloquear isso. Mas, às vezes, quando a mulher não consegue se impor, ou muitas das vezes por medo, que na maioria das vezes é por medo, realmente fica uma situação que parece uma bola de neve. A cada tempos de tempos aquilo vai se complicando. E o que fazer dentro de um ambiente desse, quando o negócio já chegou num ponto em que ela não consegue reagir? E aí é Verdade. onde muitas vezes eu recebo, né, pacientes
já nesse ponto. É o ponto do cansaço, é o ponto que não consegue reagir, é o ponto onde o corpo já apresenta diversos sintomas a respeito de um ambiente de trabalho que já se tornou tóxico. Né? E aí não Verdade. só no ambiente de trabalho, mas dentro da sua própria casa. Né? O assédio moral, o assédio psicológico que ocorre, né? Pode ser também a questão da própria violência gerada dentro de casa. Né? Às vezes é aquela questão da violência verbal, onde o homem chega gritando, se impondo, reclamando de tudo para rebaixar a mulher que está dentro de casa. Né? E Uhum, isso tudo vai virando uma bola de neve. É uma uhum, situação em que as mulheres precisam, e aí é uma das grandes campanhas que a gente tem na sociedade, as mulheres precisam identificar esses casos, entender o que ela está passando e realmente, vendo que não há solução, faça uma denúncia. Faça uhum. uma denúncia. Nós temos aí atualmente, aí, por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, nós já temos uma viatura exclusiva para o atendimento feminino em cada batalhão, Uhum. E justamente para. existe um número, um contato onde a mulher se sentindo vítima de tudo isso? Sim, nós temos o 180, né, que pode Uhum. ser uma denúncia. Nós temos o próprio Disque de Denúncia, né, que é o 2253 1177. Pode estar fazendo a denúncia anônima, pode estar fazendo a denúncia online também pelo Disque Denúncia. Basta acessar o site do Disque Denúncia, fazer sua denúncia online, vai anotar o protocolo, né? E ali pode fazer o acompanhamento de como que está o andamento, para onde que foi, pode estar fazendo tudo isso, tudo online, então isso facilita. Né? Nós temos agora que está iniciando, né, um projeto aí nas farmácias, né, quando a mulher faz um desenho, um X na Uhum. mão e apresenta, né, para o operador da farmácia. Então, isso é algo também que está se iniciando. Então, nós temos diversos canais, É. né, onde essa denúncia pode ser feita. Na semana que vem, Robson, na semana que vem, eu estou tentando trazer uma coronel da Polícia Militar e ela que coordena essa viatura, todo esse trabalho que existe de proteção à mulher para atender essas ocorrências. Estamos tentando, ela vai ter que pedir autorização ao Comando Geral para poder participar da live conosco. E eu vou precisar de você exatamente conosco, porque na verdade ela não é psicóloga, mas ela lida diretamente com esse assunto o tempo todo. Mas nós temos aqui a psicóloga Simone Fernandes, que é a esposa, né, do Robson, ela também é psicóloga, ela diz assim: o assédio feminino, sexual, moral, causa danos profundos na autoestima da mulher, fragilizando-a e fazendo com que, vivendo esse drama, ela não reconheça a força que tem. É exatamente isso que eu gostaria de falar para as mulheres que estão conosco, que eu não sei se é fácil falar, mas eu preciso falar. É importante que você se posicione, porque existe algo mais importante do que o emprego, é a sua própria vida, é a sua própria dignidade. E a Simone continuou falando, uma pesquisa na Universidade de Rutgers, nos Estados Unidos, demonstrou que as mulheres que sofreram violência sexual relembram do caso com frequência, tendo memórias vividas intensas por ano, entendeu? Então, nós já estamos até entrando já num outro meandro. Assim, eu já vou chamar o meu amigo pastor Alexandre Lima, porque ele vai também já dar um depoimento, uma palavra, como pastor, né? Vai contribuir conosco também. Enquanto ele chega, a Simone, ela continua. O tema é tão grave e preocupante que a Lei Maria da Penha,
em seu inciso 2º do artigo 7º, caracterizou a violência psicológica como conduta criminosa, seguindo a orientação da Organização Mundial de Saúde. Diz o texto, qualquer conduta que lhe cause dano emocional, diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradas ou controlar suas ações de comportamentos, né? Comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, e mais alguma coisa que ela falou aqui. Isolame, né? Alguma coisa assim. Bem, o que acontece? Esse tipo de problema que as mulheres enfrentam, é importante que... Algo que ela começou falando uma coisa interessante, ela disse, o tema é tão grave e preocupante que a Lei Maria da Penha, em seu inciso 2, artigo 7, caracterizou a violência psicológica como conduta criminosa. Então é muito importante já sair espalhando isso por aí. Você que provoca, você que acha que pode assediar as pessoas, uma mulher que está andando na rua, você ficar mexendo, ficar no ouvido, ficar seguindo, ficar falando, você que está no carro e abaixa o vidro e quer mexer com a mulher e chamar a mulher disso, daquilo, ou no trabalho e falar assim, olha, se você não me der uma confiança, não me der atenção, você pode até perder seu emprego, eu sei como até te promover. É importante que ele saiba que isso é crime, que se ele for gravado, filmado, isso vai se tornar uma prova contra ele, né? E a nossa esperança, né, Robson, é que isso não seja apenas uma lei, mas que seja alguma coisa que consiga, uma lei que consiga ser cumprida, ou seja, colocada em ação. Nós queremos ver esses homens, já que eles insistem nesses erros, queremos ver esses homens punidos, né? Quando eu falo esses homens, não estou falando de qualquer homem, eu estou falando de um homem que não respeita a mulher dos outros, não respeita a sua própria mulher, não respeita a mulher, não respeita a mulher. Ou seja, não existe isso, né? Pastor Alexandre, ele já está entrando, eu preciso que ele entre rapidamente, que eu quero a participação dele. E enquanto isso, Robson, deixa eu só dar um valor aqui nas pessoas que estão conosco. Nilza Lima, boa noite, muito bom. A live com o Robson é assim, a gente termina a live e daqui a pouco o pessoal começa a assistir, e nós vamos bombando. Só tem tema de complicado, tema que é do momento. Rachel Smith, boa noite. Simone Fernandes, ela falou o nome do nosso psicólogo, Robson Fernandes. Cristina Silva, nossa diaconisa, aí conosco aí. Flavia Machado, boa noite. Raquel Rabelo, muito obrigado pela presença, boa noite. Raquel, que prepara as nossas artes aí, nos ajuda muito. Rebeca Rabelo, que sempre me ajuda montando toda a estrutura. Eu só sei falar mesmo. Ivana de Carvalho, boa noite, graça e paz. Raquel de novo conosco aí, dizendo um tema muito importante na atualidade. E deixa eu ver quem mais aqui está conosco. Cláudia Rabelo, conosco. Minha cunhada, gente boa. Jonathan Misael. E a Nilza, que também é formada em Direito. Nilza, formada em Direito. Ela já colocou aí, ó. Disque Mulher. 2299-2121. É isso aí, Robson. A gente está aqui para causar um problema para esse povo. Por quê? Se eles estão querendo causar problema, quebrando a lei, desrespeitando as pessoas, nós vamos ensinar essas pessoas a se defenderem. Valéria Maria Barreto, boa noite, pastor Douglas. Doutora Valéria, psicóloga, trabalhou conosco o tema ansiedade. Bem, pastor Alexandre já está conosco? Pastor Alexandre? Fala, meu pastor. É um prazer estar participando dessa live abençoada. É isso aí, estamos hoje com o doutor Robson Fernandes, psicólogo, já tem uma larga experiência,
e hoje estamos trabalhando o tema assédio feminino. O que você começa, o que você pensa quando você escuta assédio feminino? Isso existe ainda? Meu pastor, esse tema é um tema de suma importância. Eu acredito que muitas varoas e varões, né, homens e mulheres estejam assistindo, e eu não tenho dúvida de que vai chamar bastante atenção, até porque isso é algo que envolve, né, a nossa sociedade civil. A Secretaria de Segurança Pública, para que se tenha uma delegacia especializada, né, num determinado crime, como, por exemplo, crimes contra a internet, né? Existe uma delegacia especializada nesse crime. Por exemplo, crimes de roubos e furto de veículos. Existe uma delegacia especializada. Né? Crime contra roubo de carga. Existe uma delegacia especializada. Olha que impressionante. Uma delegacia especializada envolve infraestrutura, tá? Envolve todo um corpo, né? Todo um fluxograma. E para isso ser aprovado, as estatísticas daquele crime têm que estar altíssimas. Quase em todos os municípios do estado do Rio de Janeiro, quase todos os municípios do estado do Rio de Janeiro, existe uma delegacia da mulher para tratar da violência contra a mulher. Ou seja, esse assunto de assédio sexual, né, isso aí é um crime. Tá? Isso é o Código Penal. Isso realmente é um abuso, é uma violência moral, né? A natureza. Porque o fato de ela ser mulher, isso não a expõe, né, a cantadas morais, a coações, né, a abusos verbais, a olhares distorcidos, né, e até mesmo, muitas das vezes, ela se sentindo obrigada, né, a ficar em situações realmente comprometedoras devido ao assédio em que ela está se submetendo naquele momento. Realmente isso é um crime. Isso aí tem que ser tratado com bastante rigor. Eu aqui parabenizo aí a Secretaria de Segurança Pública, que tem realmente tratado com rigor esse assunto, e também não posso deixar de agradecer a presença do nosso psicólogo Robson, né? Porque depois de um assédio, a mulher ela fica com um trauma. Então ela precisa realmente tratar desse trauma. Trauma esse que, se bobear, compromete no relacionamento dela com a família. Se ela for casada, então, porque muitas, pastor, elas se submetem, como ouvi aí na live, para não perder o emprego. Elas levam até na esportiva. Muitas já até tratam esse assunto como uma brincadeirinha de trabalho, algo que já é de prática de um patrão mau caráter, né? Então, mas na verdade a gente precisa estar sempre falando que realmente isso é um assédio, isso é um crime, e nós precisamos estar propagando isso para que essa violência contra a mulher, né, venha deixar de existir. Claro que seria uma utopia da minha parte finalizar a minha entrada falando deixar de existir. Seria uma utopia. Mas nós cremos nisso, né? Quem sabe se deixa de existir. Doutor Robson, existe as mulheres que mais reclamam de assédio, tem essa questão de faixa etária ou não? Bom, eu posso dizer com relação ao ao volume que eu atendo, né? Grande parte são de mulheres mais maduras, digamos assim, acima dos 30. Essas já estão em um grau que eu tenho percebido que já vem ocorrendo situações ao decorrer da vida, né? Muitas delas, principalmente dentro de casa, né? Na sua grande maioria, aonde acredita-se, né, com essa questão, casou, né? Então virou posse, né? Que é aquela questão do relacionamento de posse.
aquele relacionamento possessivo, aonde o homem não permite nem que a mulher, se vai sair, tem que ser uma saída vigiada, é quase que praticamente um cárcere, né? A mulher, ela não pode, se ela se arruma, está se arrumando para quem, né? Questões desse tipo, onde há uma opressão muito grande dentro do lar, né? E isso é uma coisa que, no mundo que a gente vive hoje, com tanto acesso à informação, né, isso ainda acontece, e acontece muito, né? Mulheres oprimidas vivendo dentro de seus lares, não tem para onde ir, questões como essa. Então, assim, como que fica? Se eu denunciar, se eu me separar, como que vai ser? Eu vou morar onde? Então, existe muitos homens querem justamente forçar em cima dessa questão como dono de suas mulheres, de forma em que a mulher se torna um objeto do homem, né? Então, isso é uma coisa que é totalmente fora, né, esse comportamento, e realmente tem que ser penalizado. Existem aí, nessa questão legal, né, aí o ideal é que teria também mais uma advogada para a gente estar discutindo mais essas questões, mas existe uma proteção legal para a mulher que é assediada. Então, não é a questão, ela não perde a casa, ela não perde os bens, existe uma questão toda para ser avaliada perante a justiça, né? E o direito está a favor. Então, é uma das coisas que também precisa ser passado para que a mulher sinta-se segurança de entender qual é a situação que ela está vivendo, o que a lei pode ampará-la, né? Então, é necessário consultar um advogado, é necessário fazer uma pesquisa sobre essas questões, porque a mulher, ela não pode continuar sendo vítima e precisa estar livre, porque tem pessoas no consultório que eu atendo que são dependentes de medicamento justamente por questões de estar passando por situações como essa dentro de casa, dentro da sua própria casa. Então, assim, ansiedade, depressão, as coisas vão a pico, transtornos que são diversos, e aí nós temos que fazer um trabalho de identificação para que essa mulher possa entender o que ela está sentindo, como que ela está sentindo, qual é a intensidade dessas emoções dela, para entender até onde que essas emoções estão paralisando o seu comportamento, até onde que essas emoções estão permitindo em que ela se anule. Então, é necessário que a gente faça, em primeiro lugar, esse trabalho de identificação desses sentimentos, desses pensamentos em que ela tem com relação a isso, para que a gente consiga entrar com uma intervenção e ela possa, através desse trabalho, reconstruir, ressignificar o que ela sente, ter forças para poder encarar de frente e conseguir o apoio necessário para combater essa questão do assédio que ela passa tanto dentro de casa quanto em qualquer outro lugar. Perfeito. Pastor Alexandre, o doutor Robson eu perguntei sobre a questão, geralmente, quais são a faixa etária das reclamações. Na minha leitura, né, eu acredito que, de repente, aos 30 ou após os 30 anos, talvez ela teve mais coragem, né, de se expor, de se posicionar. Mas você acha, pastor Alexandre, que esses homens que são os assediadores, né? Esses homens que ficam assediando as mulheres, seja no transporte, seja dentro do trabalho, ou ambientes diferentes, você acha que isso é uma questão apenas de caráter ou também é uma questão espiritual? Você me ouviu? Ouvi. Eu tinha um cachorro latindo aqui, tinha um cachorro me atripulando aqui latindo. Aí eu já botei no mudo aqui para só ouvir. Olha, não fala do cachorro não, porque ontem nós trabalhamos sobre a defesa do animal, viu?
Pastor, vou falar agora para o senhor. A primeira é que eu gostei quando o pastor Robson falou, né, que tem mulheres nos seus próprios lares que são assediadas pelo marido. Então, eu achei interessante que o assédio, ele não é só de uma terceira pessoa que não tem nenhum vínculo com a mulher, né? Tem maridos que assediam a sua mulher no sentido de escravidão. Para ela sair, tem que saber aonde vai, com quem vai, para que vai. São verdadeiras escravas. Porque a questão do assédio, ela tem várias conotações, né? Então, tem realmente maridos que, assediam suas esposas em casa ao ponto de se tornar escravas. Inclusive escravas sexuais também. A gente tem visto isso aí no noticiário. E para nós que somos pastores, eu, particularmente, já entrei em casas de membros de igreja, né, em que, realmente, a gente via nitidamente a esposa do cidadão, do membro da igreja ali, ó, frustrada, se sentindo, né, maltratada, né? Meu Deus do céu, realmente complicado. Então não estava escondida no quarto. Então ali a gente já identificava, né, um camarada assim doente, porque a mulher foi feita para ter a sua devida liberdade, né? Claro, com todo respeito, respeitando o seu esposo, a sua educação em si. E a colocação que o senhor fez, meu pastor, eu vou falar agora para o senhor. Olha que absurdo, né, com relação à questão de pessoas que mostraram as suas genitálias dentro de transporte público, né? Dentro de transporte público, já foi noticiado na televisão. É verdade? Eu me lembro que eu trabalhava na Secretaria de Transporte, nós tínhamos lá um processo de taxista, tá? Embora, graças a Deus, o táxi era pirata, entendeu? Mas nós recebemos lá, o táxi era pirata, mas de taxistas se passando por taxista pessoa, né, o táxi pirata, aonde essa pessoa, caramba, pegava uma passageira, entendeu? E, na verdade, para ficar assediando aquela passageira, que estava ali praticamente no cativeiro dentro do automóvel, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que tratar com bastante rigor, fazer bastante exposição, e como está aí toda hora a nossa irmãzinha Nilza Lima aí, ó, diz que mulher, tem que denunciar, diz que mulher. E se você aí conhece algum marido que maltrata a esposa, né, que você é vizinho, você tem essa informação, diz que mulher, ou então diz que denúncia, ou então o 90, porque os batalhões da Polícia Militares são equipados hoje com uma viatura para a ocorrência da Lei Maria da Penha, porque o assédio é um crime também na Lei Maria da Penha. Então, meu pastor, eu vejo assim, mais uma vez, parabéns aí pelo senhor estar colocando este assunto. Eu falo isso com bastante propriedade, conheço o senhor também, nosso psicólogo Robson, e nossas varoas são livres, são varoas abençoadas, têm seu direito de expressão, e nós, como varões dela, a amamos de forma assim, ao ponto de protegê-las incansavelmente, né? Então, eu deixo aqui essa mensagem para que a gente venha tratar com bastante objetividade e rigidez, se a gente souber de casos em que tem mulheres presas nas suas próprias casas pelos seus próprios maridos, e principalmente, né, dentro de condução pública, como você colocou aí, trem, metrô, né, BRT, né? Às vezes acontece no ônibus parar e as pessoas estão pedindo alguém que não foi ver o camarada lá no assédio sexual. Então, isso realmente é muito importante. Vamos ficar atentos, né? Nós estamos de olho, e o que a gente vê, a gente vai estar aqui denunciando, até porque a mulher merece todo o nosso respeito, e o nosso papel como cristão é amá-las, cuidar, como Cristo amou e cuidou da sua igreja. E deu a sua vida por ela, né? Olha só. Hoje, meu pastor, eu acho que eu estou achando que nós somos da cidade por ela, porque até a nossa vida a gente tem que dar pela varoa. Isso aí. Ô, Robson, tem uma muito boa exposição do pastor Alexandre. A Simone Fernandes, queria que você comentasse em cima do que ela falou. Ela diz assim: a origem é cultural. Podemos ter as melhores políticas públicas de punição
e a agressores. Mas se elas não incorporarem uma perspectiva de prevenção, pensando em como é possível alterar normas sociais e culturais, não vamos resolver o problema. Muito boa a palavra. O que você tem a falar em cima do que ela expôs aí? Quando a gente fala de cultural, a gente fala justamente sobre esse comportamento mais antigo, né, que foi idealizado aí na sociedade, né, que a mulher tem que ficar no fogão enquanto o homem vai trabalhar, pode sair, pode conversar, pode bater papo, o homem pode tudo, né? Então, isso aí vem dessa cultura, né, que lugar de mulher na cozinha. Então, e te digo uma coisa, pastor, eu tenho observado também às vezes eu vou comprar um brinquedo, né, eu tenho uma filha de 7 anos, né, eu vou comprar um brinquedo e quando eu entro numa loja de brinquedo, o que a gente vê ali aos montes é brinquedo relacionado à cozinha, né? Então, é a cozinha e são as bonecas, né? Então você olha, é uma parede imensa com esses itens, cozinha e boneca. E os outros itens? E as outras coisas? O que a menina ela não pode ter outros tipos de brincadeira, né? Então, assim, é mais ou menos um reflexo que ainda eu percebo que ainda continua na sociedade essa demanda, porque se tem uma parede enorme com cozinha e com materiais de cozinha e de boneca para uma menina brincar, significa que está tendo compra, né? Se está tendo compra, a gente vê o reflexo da sociedade que ainda continua pensando dessa maneira. E quando a gente fala sobre relacionado às políticas públicas, né, é necessário justamente que esse tema ele seja mais ampliado, ele seja mais divulgado, né, para que seja justamente... recentemente, eu não me lembro o nome da pessoa que fez, mas falou sobre... foi uma palestra dentro de uma construtora, né, onde haviam ali vários homens, né, trabalhando na construção civil, e foi justamente uma palestra falando sobre a violência, né, contra a mulher, e falando justamente o papel do homem. E ali muitos ainda, e isso foi uma palestra recente, né, eu posso até depois procurar na internet e colocar aí esse link, mas muito recente, muitos homens ali pararam, né, pelo menos para ouvir, e chegou no final, eu preciso tratar minha mulher melhor. Quer dizer, ainda então significa que tratava daquela maneira, né? Para a pessoa, depois de uma palestra, ter essa ideia de que precisa melhorar, então significa que realmente havia um déficit nesse tratamento dentro de casa. Então, quando a gente fala de políticas públicas, é trabalhar com a prevenção, é trabalhar, bater mesmo nesse tema, para que as mulheres possam entender que isso vai repercutir de forma muito negativa em sua vida, que isso vai prejudicar a sua saúde mental, vai prejudicar a administração das suas emoções, dos seus pensamentos, do seu desenvolvimento. Isso precisa ser cada vez mais repassado, isso. Então, precisa ser colocado campanhas, precisa colocar os homens sentados numa cadeira para ouvir, para ver a realidade, o que acontece com as mulheres após essas situações, né? Para que tenha esse entendimento e tenha um mínimo de sensibilidade com relação às mulheres. Qual o tamanho prejuízo que esse tipo de homem causa na sociedade. E você então, falou realmente tem que ser feito. Robson, você falou uma coisa aí, que eu vou entrar com o pastor Alexandre aqui, é exatamente isso. Você falou assim, isso significa que o homem ainda agia daquele jeito. Mas você perceba o valor daquela palestra, exatamente. O valor daquele momento, o valor daquela campanha. Então, aí, até eu tenho aqui um comentário da Flávia Machado, que ela diz, tem mulheres que não denunciam por vergonha, medo que vão falar delas, outras não para não perder a situação financeira.
e, e preferem aceitar. Pastor Alexandre, você acha que o pastor, ele está no púlpito? Eu tenho falado muito sobre isso, Robson. Você acha que o pastor, hein, pastor Alexandre? O pastor está no púlpito, o papel do pastor é só pregar a palavra, ou ele poderia também, já que ele é alguém que as pessoas confiam, você acha que o pastor ele poderia também trabalhar essas temáticas de como fazer o homem refletir, ensinar a mulher a se defender, se valorizar? Você acha que o pastor também ele também pode exercer esse papel dentro da sociedade, dentro dessa questão da prevenção? Meu pastor não só pode, como deve. Até o pastor, ele também é um conselheiro. É verdade. E o aconselhamento está na esfera humana. Né? O aconselhamento está na esfera racional. Né? Então, eu acredito que o pastor ele deve sim, ele tem o direito de realmente aconselhar, né, tanto o homem quanto a mulher, o marido ser menos agressivo, né, nas palavras, menos agressivo no trato, no cuidado, porque às vezes a agressividade também é no cuidado. Não, tem pessoas que o excesso de zelo acaba também agredindo a outra pessoa, né? O excesso de zelo vira um ciúme doentio e a pessoa realmente ela se sente aprisionada, né? Dentro da sua própria liberdade e na sua boa fé, né? Porque quando a pessoa e quando o pastor ele entra nesse meio, caramba, gera paz, né? Porque às vezes tem situações, pastor, que realmente tem que ter uma terceira pessoa para nos aconselhar, para nos ir, né? Para orar por nós. E o pastor, eu acho que a título de gabinete, de aconselhamento, né, de estar se introduzindo no meio da família, né, da ovelha, eu acredito que realmente também faz parte da sua vocação ministerial, né, tratar com muito cuidado, muita prudência, mas na esfera racional, entendeu? Porque tem momentos na vida que o próprio Jesus ele foi racional com os discípulos, né? Mostrando a realidade, né? Mostrando, né, o pé no chão que nós temos que ter. Assim como o próprio Deus sempre nos doutrinou dessa forma, né? E nos ensinou a caminhar aqui na terra de fé em fé. Agora, a gente sabe que tem momentos na vida que nós precisamos ser bastante racional, para ter o devido entendimento e procurar buscar um conselho, porque a pessoa está ali para ouvir um conselho. E nesse momento, é o momento onde deve entrar. Inclusive, meu pastor, se você for observar, se uma mulher ela for atendida por um ginecologista, embora a função dele ali é só ser o ginecologista ou obstetra, né? Mas se ele está percebendo que houve alguma agressão, né, na vida daquela mulher, ela tem algumas marcas no corpo em que realmente envolve algum outro tipo de agressão doméstica causada pelo seu marido ou terceiros, ele tem o dever, embora não seja o seu papel no momento, mas ele tem um dever de comunicar aos órgãos públicos, de segurança pública, assim como também uma professora em sala de aula, se ela está vendo o comportamento de um aluno diferente, com algumas marcas sobre o corpo, ela também tem um dever de comunicar ali o conselho tutelar. Por que nós, pastores, também, ao observarmos algumas questões, principalmente na agressão física, não temos também esse dever, como cidadão comum? Então, acho que realmente é a nossa obrigação. Bem, Robson, tem uma colocação aqui. Segundo a BBC Brasil, em 2019, nos últimos 12 meses, 1,6 milhão de mulheres foram espancadas ou sofreram tentativa de estrangulamento no Brasil, enquanto 22 milhões, 37,1% de brasileiros passaram por algum tipo de assédio. Dentro de casa, a situação não foi necessariamente melhor. Entre os casos de violência, 42% ocorreram no ambiente doméstico, após sofrer uma violência. Mais da metade das mulheres, 52%, não denunciou o agressor
ou procurou ajuda. Parece que a gente já está misturando, não sei se a palavra certa é misturar os assuntos, mas parece que não tem como desassociar, porque o assédio é uma violência e às vezes ele se apresenta de outras formas. E o grande problema, as mulheres não denunciam. E significa que talvez que ela seja filha de uma mulher que sofreu as mesmas coisas e que ensinou a melhor aguentar calada, melhor assim, esse excesso de compreensão gerou esse tipo de comportamento. O que você pensa a respeito? A sua colocação realmente acaba se tornando algo que é passado, né? Às vezes é filha, pode ser filha de uma mulher que realmente tenha passado por uma situação dessa e que tenha repassado essa, vamos dizer assim, essa ideia, né? Esse tipo de crença que tem que aguentar calado. As mulheres realmente não denunciam, né? E na sua grande maioria, justamente por essa vergonha e principalmente pelo medo da denúncia. Então, eu acho que é aonde eu acabo entrando, de uma certa forma, nessa linha de frente, porque é justamente aí em que as mulheres conseguem, procurando auxílio psicológico, porque já está numa situação já realmente complicada, procurando o auxílio psicológico, ela consegue entender exatamente o que está acontecendo, exatamente o que ela está sentindo, e é essa busca, né, dessas emoções, desses sentimentos, desses pensamentos, que dentro de um consultório a gente trabalha, para que a mulher possa minimizar esse medo e ela ter os mecanismos mais seguros para poder fazer essa denúncia, né? E aí a gente também auxilia nessa busca de um advogado, caso seja necessário para outras questões. Mas que não é necessário, basta você fazer a denúncia que todo o suporte legal é concedido diretamente para essa mulher, né? E é justamente essa que é a questão. A falta de denúncia é pelo medo. E aí, quando você sente esse medo, você não faz a denúncia, você está reforçando o comportamento desse assediador. Você está permitindo que esse assediador continue. E quando ele continua, ele pode fazer coisas mais graves. Começa com um assédio pequeno, daqui a pouco parte para outro maior, e vai fazendo outro maior, parte para uma violência, ele continua tendo essa ideia de domínio como posse, como se a mulher fosse o objeto dele, né? Então, é necessário sofrer essa intervenção legal, né? Para isso, o processo psicológico com a mulher, o acompanhamento é constante, porque vai gerar, além de ter sido gerado a questão do medo e dessa vergonha, né, em denunciar o agressor, é possível também que, posteriormente, continue ainda ocorrendo esse medo. Mas, trabalhando isso no consultório, a gente consegue minimizar. E a mulher consegue descobrir novos caminhos, consegue descobrir uma nova vida, uma vida que ela talvez não conhecia, uma vida em que ela era privada, né? E agora ela pode se redescobrir. Eu costumo ouvir a seguinte frase, de algumas pessoas que já passaram lá: eu nasci de novo. Eu nasci de novo. É como se fosse um novo nascimento, porque é uma nova perspectiva de vida. Então, eu recomendo. Aconteceu, vem acontecendo, denuncie. O que vai ocorrer? Essa pessoa vai sofrer uma punição e precisa também passar por medidas, né, de socioeducativas, de psicoeducação, porque essa pessoa tem que também entender o que essa pessoa sente, que está levando ela a cometer esse assédio. Então, é um trabalho também em conjunto para todas as pessoas. É por isso que tem que sofrer realmente a intervenção legal para que
pelo menos cesse, né, de uma vez por todas esse tipo de comportamento. E, Robson, é tão bacana, é importante demais esse tema. Você já tem aí a Sil Marques, que ela diz: eu fiz parte dessa estatística. Até queremos parabenizá-la, porque ela tá entrando, contribuindo com o tema. E ela chegou a falar outra coisa que eu achei importante. Ela disse o seguinte, ela disse assim, olha, saí da relação, mas não denunciei, devido às tentativas frustradas na delegacia. Esse já é um outro problema. Por quê? Porque existe muita teoria. Essa questão de delegacia legal, pode fazer isso, essa coisa. E às vezes você vai na delegacia e encontra um profissional despreparado, que não consegue atender aquela mulher, e as pessoas já são tidas como fraca. Ah, você está aí nesse lugar porque você quer. Eu lembro que eu levei um rapaz, um jovem, 14 anos, ele estava tendo uma relação sexual com um senhor de idade, e os pais chegaram para mim, desesperados, me chamaram. Quando eu fui lá, olha, meu irmão, eu orei, claro que eu orei, mas peguei o pai, peguei o garoto, fui para a delegacia. Vamos para a delegacia agora. E o que acontece? O que eu ouvi do detetive que atendeu? Ah, você estava gostando, você estava lá dessa relação há muito tempo. Ou seja, veja bem, não importa se ele estava gostando, o importante é que o crime foi relatado, foi descoberto, e o criminoso é aquele homem mais velho, porque ele estava assediando um garoto pequeno, abusou do garoto pequeno. Então, o que a Sil Marques está falando é exatamente o que ela encara na delegacia. A mulher fica até com vergonha de falar, e o cara vai falar o quê? Não, você está dando mole mesmo, essa situação toda. Isso é um complicador, Não tive vergonha de falar e expor a situação, porque entendo que a vergonha é do agressor. Ela está dizendo, parabéns, isso mesmo, a vergonha é dele. O erro é exatamente dele. É ele que está realmente cometendo erro. E muitas vezes, a mulher às vezes fortalece o erro, porque, na verdade, ela está sendo agredida, mas ela não está apenas sendo agredida, ela está permitindo que a sociedade continue sendo agredida se ela não se posicionar. E tem aqui, Robson, eu queria compartilhar contigo, a Nilza Lima diz, esse assédio, esse domínio do marido ficar regulando a esposa, tratando-a como escrava, não seria um comportamento de um sociopata? Sociopata a gente vai ter que analisar isso com mais, porque pode ser que sim, pode ser que não. Talvez aí uma questão aí de crenças nesse caso dele. Então, assim, é muito genérico a gente dizer que esse comportamento é de um sociopata, né? Pode ser uma série de coisas, tem que se analisar isso, e cada caso é um caso. Mas uma coisa que eu queria reforçar, justamente, pastor, essa questão parabenizar, né, essa pessoa que se expôs com relação a essa questão foi na delegacia, e a gente precisa entender também que nós temos um sistema realmente que é falho. Esse sistema falho, a gente também precisa entender como que funciona e buscar para que esse sistema seja corrigido, porque a única forma de corrigir o sistema é com a sociedade, né? Se a sociedade não expor, né, o que está sendo exposto, que chega na delegacia e pode ocorrer isso, de uma pessoa não validar aquela denúncia, então isso precisa ser exposto de alguma maneira, e por isso que, na maioria das vezes, o acompanhamento psicológico para essas pessoas é fundamental, porque ela pode ter diversas barreiras, ela pode ter diversos obstáculos no caminho, justamente para concretizar essa denúncia e ela se ver livre dessa situação. Então, o acompanhamento psicológico é fundamental. Numa questão dessa, numa ocasião dessa, a gente vai buscar meios de conseguir
que a denúncia seja concretizada. E o restante, a justiça vai determinar, vai analisar, vai averiguar o caso, vai determinar o que vai ter que ser feito. Então, Alexandre, eu acredito que o relato da Cecil, ela fala exatamente de uma verdade que nós vivemos hoje dentro das igrejas. Porque a gente, quando fala de assédio, né, Robson, a gente parece que está falando daquele cara que vê a mulher na rua e chama ela de gostosa, e mexe na rua e faz propostas, e achando que isso vai cair bem aos ouvidos da mulher, e o camarada chega e fala assim, queria uma mulher dessa na minha casa. Ou seja, é a mulher escutando isso o tempo todo, e essas são as reclamações mais frequentes. E o que acontece? Nós já tivemos vários casos, o gabinete pastoral, igreja, a gente escuta realmente o sofrimento das mulheres, até no quesito da roupa que ela usa. Ou seja, você vê também o caso de vários estupros. Quais foram as justificativas? O estuprador vai dizer o seguinte, poxa, mas ela também andava mega indecente, e isso, ou seja, eu não vou fazer apologia ao tipo de roupa indecente que a mulher usa, mas isso não pode ser justificativa para nenhum tipo de crime. E com isso eu entro aqui na questão do pastor Alexandre, pensar, pastor Alexandre, será que nós, pastores, já passamos da hora? Eu penso assim, a minha mãe fala isso para mim, minha mãe já falou isso para mim algumas vezes. Precisamos talvez ter profissionais trabalhando conosco, psicólogo, nós pastores vamos cuidar das questões espirituais. Assim como a igreja tem um ministro de música, ela tem outros tipos tem um pedagogo para fazer a questão educacional. Eu sei que falta ter condições para a gente, mas tem igrejas que têm uma equipe de psicólogos exatamente já para atender essa demanda. Demanda que eu já estou dizendo, é uma demanda, já existe. Se procurar hoje ali na igreja, Ministério Vida com Deus, né? Vida com Deus, ali no Chapadão, ou a Igreja Batista Manuel Costa Barros, ou qualquer outra igreja, nós vamos encontrar essa demanda. Você não acha que já passou da hora de nós pensarmos em criar uma estrutura para atender essa demanda que já existe? Meu pastor, confesso ao senhor que quando eu já tive experiências assim lá na igreja, e eu perdi a linha, perdi logo a bênção, porque eu acho uma covardia, entendeu? Eu acho uma covardia. Mulher aprisionada, fechada, maltratada, entendeu? E isso, infelizmente, tem sido uma cultura na vida dos homens, entendeu? A mulher, às vezes, largada, abandonada, esculachada, escorraçada por ele, entendeu? E eu confesso ao senhor que eu já perdi até a linha lá na igreja em tratando assunto relacionado a isso. Eu vi a mulher aí maltratada, entendeu? Casamentos que foram provocados a acontecer depois de um assédio sexual, de uma relação sexual, onde a pessoa vem engravidar e tem que casar, entendeu? E o camarada começou a trair, maltratar a mulher, entendeu? Até partindo para agressão. Então, assim, eu confesso ao senhor que eu saio até da linha nesse assunto aí. Aí eu vou falar igual uma amiga minha chamada Silvia. Aí o crente zero, entendeu? Porque realmente eu perco a linha. Zero crente. Eu perco a linha. Eu perco o sermão, porque eu não admito isso, entendeu? O rapaz se diz cristão. Aliás, não vou nem falar a questão de se dizer cristão. Eu não admito isso. Um homem, entendeu, que casou com uma mulher, né, e ele maltratar ela. Principalmente se falar que é cristão. Se for me ouvir, então, misericórdia. Tá escada em sair no tapa. Porque eu não admito isso. Eu perco logo a linha. Entendeu? Então, não tenha dúvida. Eu preciso até de um psicólogo lá na igreja para tratar de mim. Olha aí, fazer até a proposta do pastor Robson aí, ver se ele larga lá o pastor Netinho e sobe lá o chapadão, porque eu estou precisando de um psicólogo para tratar de mim, porque tem coisas na comunidade que acontecem que até em inglês duvida. Eu preciso de um psicólogo, socorro!
Ok. A Silvio Cadê o Marques. pastor Netinho? O pastor Netinho tá ouvindo a gente, pastor? Eu vou roubar a ovelha do pastor Netinho. Ó, pastor Netinho, ele dizima aí e congrega sem problema. A Silvio Marques, ela diz, eu agradeço a Deus. Na época, o pastor da igreja que eu congregava apoiou minha reação. É isso aí. É isso aí. Hein, Robson, essa questão, muitas vezes, da passividade da igreja, do pastor, de fazer as pessoas entender, não, aguenta firme, você não pode. Isso é muito preocupante. Na verdade, o psicólogo, quando ele é procurado, eu sempre torço que as pessoas tenham coragem suficiente para abrir o coração nesse momento, exatamente para dizer, olha, o que eu estou passando, porque o psicólogo é um profissional preparado, até para dar, além de trabalhar na questão das emoções, ele também instruir aquela mulher como agir. Porque existem pequenas coisas que ela pode fazer para que isso comece a parar. Ou seja, parar, né? Existe uma coisa que eu sempre falo, que é o seguinte: quando você não se respeita, as pessoas não vão te respeitar. Quando você não se valoriza, as pessoas não vão te valorizar. Então eu acredito que é isso aí que acontece no meio da... Quando o povo procura, a mulher procura um psicólogo, e eu fico pensando, quando você vai tratar de uma pessoa que está passando por um assédio, queria perguntar, eu sei que essa pergunta, eu já sei até mais ou menos o que você vai responder, mas eu vou perguntar, quanto tempo mais ou menos dura esse tratamento? Cada caso é um caso, né? Então falar isso. Mas é lógico, né, pastor? Porque olha só, a primeira questão é que a pessoa ela consiga fazer a autoanálise. A autoanálise é algo que vai variar de pessoa para pessoa. Tem pessoas que, às vezes, no primeiro atendimento, já começam a iniciar essa autoanálise. Já consegue olhar para si, né? E aí a gente inicia o trabalho das identificações. Nós vamos identificar as emoções, nós vamos identificar os pensamentos, nós vamos identificar todo o processo que aquela pessoa está passando e o que significa para ela. Então, a partir do momento que a gente faz as identificações, aí sim nós partimos para a administração. Administrar aquilo que foi identificado. Quais são as possibilidades? Às vezes a pessoa está só enxergando uma única possibilidade, um único ponto de vista, mas existem vários pontos de vista. E isso vai depender justamente de qual é a crença que aquela pessoa carrega, do contexto que essa pessoa vivenciou, né? Do seu histórico familiar. Então, são diversas questões que podem alavancar justamente esse processo da autoanálise dela, né? Então, realmente, vai depender de cada caso, né? Não tem uma fórmula. O ser humano ele não é uma fórmula exata, né? Certo. Ele não é como a engenharia, que a gente vai ali, tem um pilar que a gente faz um cálculo e é aquela quantidade de material, é aquela metragem, tem que ser aquilo ali. Se fizer o cálculo errado, desmorona tudo, né? O ser humano não, o ser humano ele é subjetivo, né? Essa subjetividade do ser humano ela muda o tempo todo, né? E cada ser humano tem a sua própria subjetividade, né? Não existe dois seres humanos da mesma forma, né? Cada um possui a sua diferença. Verdade. A doutora Valéria Barreto também é uma psicóloga muito respeitada, muito renomada, faz um trabalho ótimo com isso, doutora Valéria. Ela disse assim, o trabalho dos pastores, isso é bom ouvir, é uma psicóloga que está falando isso. O trabalho dos pastores, psicólogos e advogados são de muita importância para ajudar essa mulher a sair dessa roda. Eu achei legal o que o Robson falou,
sobre as questões de trazer luz à mente da mulher, porque às vezes ela só está enxergando um caminho, só está enxergando um caminho, e por isso ela fica escravizada. Então eu quero agradecer aí a doutora Valéria, o doutor Robson, porque ajuda muito nessa temática. Olha só a questão, não é um trabalho de um profissional, o pastor está diante de pessoas. Então uma fala que traz valorização, tudo isso, aquela roda de amigos. Eu estou para fazer um trabalho aqui com a doutora Heloísa. Ela faz um trabalho chamado Borboletando. E ela trabalha com um grupo de mulheres, é uma terapia de grupo, e ela trabalha a questão da autoestima da mulher. E a mulher, nesses trabalhos, são vários encontros, ela começa a se abrir, chorar, um montão de coisa. Ou seja, ela faz um trabalho, é uma profissional. E isso aí, eu acredito que as igrejas, de uma certa forma, elas podem realizar. Veja bem, eu queria aqui dar uma palavra para os pastores, para as igrejas, que muitas vezes você está olhando, eu vou investir num congresso. Vai gastar num congresso, às vezes, aí R$1.000, R$2.000, R$3.000. Quem sabe você poderia fazer uma dinâmica na sua igreja, onde você vai combinar com o profissional, você vai ver exatamente como pode ser feito, e ele vem, faz um trabalho na sua igreja por um período, as pessoas serão gratas aos pastores. Quem sabe até mesmo conversar com uma nutricionista para falar sobre alimentação, falar sobre... A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, às vezes o pastor, ele só se preocupa em cuidar das questões espirituais. Peraí, o corpo é o templo do Espírito Santo, as nossas emoções pertencem ao Senhor. Então, uma pessoa desequilibrada, ela vai produzir muito menos dentro do reino de Deus. Então, agradecer aí, viu, a doutora Valéria, o doutor Robson, que está conosco aí, que, poxa, o doutor Robson não tem nem o que falar dele, que ele já é amigo, é uma pessoa que está pronto para ajudar. A sua esposa, doutora Simone, ela faz um trabalho também com crianças, e ela vai até somar conosco aqui no Projeto Avançar. Nós temos um projeto aqui, que é de grupamento Soldado Mirim, de crianças de 8 a 11 anos. Todas as crianças, Robson, vêm aqui do Complexo Chapadão. E, às vezes, nem conhece o pai. Às vezes, alguns pais estão na cadeia. Ou, às vezes, a mãe já está casada com... já vem com a penca de filhos lá. E aí ela cresce... Isso aqui é filho... Ou seja, às vezes o lar é estruturado, às vezes está tudo certinho, mas o ambiente é violento, o vizinho, e vários problemas. Eu tenho várias situações aqui. E eu chego no limite, tem uma hora que eu não consigo mais avançar. Pastor Aldemiro já mandou falar para você, Alexandre. Para com isso. Não vai levar o doutor Robson, não. Pode esquecer disso, tá? Pastor Aldemiro diz, existem muitas coisas envolvidas que envolvem o emocional, o social e muitas vezes o espiritual. Existem muitas coisas envolvidas. É exatamente, o pastor Aldemiro também é psicólogo e é psicanalista. E o que acontece? Ele é o olhar do profissional. Ou seja, você não pode olhar para o ser humano e você enxergar apenas uma coisa. Existem várias coisas, é um leque de situações que está envolvendo aquela pessoa numa problemática. Eu vou só ler um pouquinho aqui, Robson, me dá um pouquinho de licença. A Flavinha Machado diz que pessoas que acham que superproteção ou muito amor na verdade, sentimento de posse, e muitas vezes se estende até as folhas, até os filhos. Eu não sei o que ela quis dizer, mas ela quis dizer exatamente isso. Tem pessoas que acham que superproteção e muito amor na verdade, tudo isso é verdade, é sentimento de posse. Pode ser. Isso realmente precisa ser avaliado. A doutora Valéria, ela diz, parabéns, doutor Robson, pastor Alexandre, pelas intervenções. Cecil é uma guerreira, está sendo elogiada, porque teve a coragem de falar, passei por isso, e venci, isso mesmo. Célia Alexandre de Santos, toda mulher tem direito
a uma vida livre de violência. Convenção inteiramente interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Então, mulheres, não se cale. Lei Maria da Penha. E a gente até precisa aqui repetir os telefones, né, daqui a pouco. A Silvia Crespo aí aplaudindo o nosso debate. Pastor Ademiro, já falei sobre a sua palavra. Nilza, que live! A Nilza, ela sempre gosta das lives, porque, Robson, nós estamos trabalhando temas que consideramos extremamente importantes para o momento que estamos vivendo. Nós já até entramos na questão da violência doméstica, né? Já entramos, porque você vê que existem mulheres agora sofrendo, existe várias denúncias, né? Várias situações, não é isso? De mulheres que, nesse momento de pandemia, você tem percebido isso? Esse tempo de pandemia surgiu mais. Sim, e até o número de divórcios também aumentou, né? Teve uma reportagem recentemente, eu não me lembro o percentual, mas o número também de divórcios aumentaram, né? Por essas questões da incompatibilidade ali do casal, cada um também dentro da sua própria verdade, né? E os conflitos eram gerados. Enquanto há um divórcio assim que é amigável, né? Que as coisas conseguem cada um caminhar da sua forma, né? É algo que até o impacto é menor, mas quando surgem essas questões justamente da violência, aí o negócio já fica realmente preocupante, né? E isso ampliou muito com essa pandemia. Essa pandemia ela trouxe um desconforto muito grande, porque imagine em casas pequenas, aonde as famílias estão todas ali amutuadas, as crianças, aquela coisa toda, e tudo confinado num determinado ambiente, né? E não pode sair, não pode muitas das vezes o parquinho está fechado, o play está fechado, né? E ali começam a acontecer uma série de questões ali que muitas das vezes a irritabilidade acaba aumentando. Então, a gente tem aí um forte número aí de conflitos, né, dentro de suas casas. Pessoas também que perderam os seus empregos, pessoas que perderam também a sua autoestima por essas questões. Então, assim, acaba que essa pandemia amplificou muito desses problemas, né? E nós fizemos um grande trabalho durante toda a pandemia, e a gente continua fazendo, que é o atendimento online. Às vezes o ambiente da pessoa não está nem tão propício, então a gente auxilia justamente para que ela procure um canto onde ela tenha essa liberdade para conversar com o psicólogo. E esse atendimento online, ele, principalmente durante esse período de pandemia, é fundamental. Às vezes a pessoa não pode ter esse deslocamento até o consultório, né? Até por questões também da demanda, a quantidade de pessoas, essas questões. Então, o conselho autorizou, né, que todos os psicólogos fizessem esse atendimento online. Então, isso tem auxiliado bastante gente, justamente durante esse período de pandemia, né? Eu estou à disposição, precisando, né? Já foi aí divulgado aí meu contato, né? E pode estar entrando em contato aí, que qualquer dúvida, tá? Qualquer dúvida, eu posso estar orientando com relação aos atendimentos e dando qualquer tipo de orientação necessária aí para quem tiver interesse, tá bom? E legal isso, porque eu vou entrar aqui com o pastor Alexandre, já estamos caminhando para o nosso encerramento, já estamos indo para quase 1h30 de live. E lembrar uma coisa interessante, nós estamos com uma audiência muito boa,
e muitas pessoas vão assistir essa live depois, porque ela é muito importante, o tema é muito alto. E tem uma coisa que vale a pena dizer, Robson e pastor Alexandre, sabe o que é? É que muitas vezes, nós temos aqui uma contribuição aqui da Nilza, que ela botou aqui, ó, 3399-3379, né? Delegacia Especiais de Atendimento à Mulher, ó, 3399-3379. São pessoas preparadas. A doutora Valéria, ela falou o seguinte, essas situações envolvem muito medo, insegurança e vergonha nessa situação. Aí você falou aí sobre o atendimento online, eu lembrei da live que vamos fazer quarta-feira que vem, com a Stephanie, né, ô Alexandre? Stephanie Exatamente. Stephanie é ovelha do Alexandre, que eu vou mandar lá para o pastor Netinho, tá? Já que você quer o Robson, manda a Stephanie para lá. A Stephanie, ela é especialista em redes sociais, e ela vai falar sobre a importância das ferramentas das redes sociais para o questão do empreendedorismo, até para a questão hoje, olha a rede social aí, como ela foi importante nesse momento, onde médicos atenderam seus pacientes, assim, ó, consulta online. Parece que o Brasil teve que se adaptar rapidamente, não teve muito tempo, viu? Teve que aprender rápido para poder continuar funcionando. Fala um pouco sobre ela, o Alexandre, sua ovelha, Stephanie. Ok, a Stephanie, ela é formada pela Unicarioca, né, uma faculdade que tem aqui no Rio de Janeiro. Ela, na época, foi muito bem colocada no Enem, né, e, através da ProUni, ela foi selecionada para ganhar uma bolsa integral. E ela realmente queria fazer, só interessava ela fazer essa faculdade de mídia social, propaganda, publicidade, né? E ela sempre estagiou e trabalhou nessa área. Hoje, inclusive, ela trabalhou na Marinha do Brasil, tá? Ela cuidava da página da Marinha do Brasil, da diretoria de ensino, e hoje ela trabalha no Clube Militar, né, do Exército, lá na Finlândia. E ela também foi contratada pelo Clube Militar para cuidar das redes sociais. É uma garota que gosta muito desse assunto. Inclusive, lá na igreja, ela que lidera, juntamente com o Douglas, né, o nosso Ministério de Mídia Social. Ela realmente é uma especialista no assunto, como o pastor Douglas colocou, porque ela estudou isso durante alguns anos, tá? Eu tive presente na formatura dela, participei do TCC dela, né? Ela tirou nota máxima. Realmente, eu tenho faço maior questão de indicá-la, né, e de convidar todos vocês que participam dessa live para assistir, que vai ser bastante interessante. Eu conheço muito pouco de rede social. O que eu conheço são as ferramentas que eu utilizo no dia a dia e vou aprendendo a mexer ali, aqui, né, e a gente vai nos divulgando os trabalhos que nós temos realizado e vamos também mexendo para que a gente venha estar alinhado aí nas informações e na comunicação. Mas ela realmente é uma especialista. Acredito que ela vai ter muito a agregar aí, né, aos companheiros que já trabalham com isso aí, como o nosso amigo aí, o psicólogo Robson, entendeu? Eu sei que o senhor também é fera, gosta do assunto, entendeu? E a gente vai estar aí quarta-feira que vem, a nossa irmã chamada Stephanie. E a Silcio Marques... Oi. O senhor me permite falar algo aqui que não é polêmico, mas assim, foi um entendimento que eu passei a ter. Eu sei que o senhor que é o mediador, né, que faz as perguntas, mas acredito que as pessoas que estão assistindo vão gostar dessa pergunta que não é polêmica e é de fácil interpretação. Por exemplo, nós sabemos que a Bíblia ela faz o relato de forma bem clara que um divórcio aprovado por Deus é só através de um adultério. Ok. No entendimento, nós achávamos, pelo menos eu achava, que adultério era só o fato, né, de um homem quebrar uma aliança no casamento
em relação à sua fidelidade conjugal com a sua esposa. E adulterou, né? Ou seja, traiu, adulterou através da traição. Agora, vamos lá. O marido que agride a mulher, espanca a mulher, bate na mulher. Essa mulher não pode pedir carta de divórcio? Pode, na minha ótica, e deve. Por quê? Ele também adulterou. A mulher foi feita para a gente amar e proteger. Se ele quebrou essa doutrina, ele adulterou. Como? Com a traição, arrumando outra? Não, ele adulterou na agressão, que também é um crime. Então você, mulher, que muitas das vezes o seu marido é até pastor, presbítero, evangelista, é o raio que o parta, mas ele te agride, ele é um demônio, tem que ser exorcizado da tua vida, tem que entrar com carta de divórcio. Por quê? Porque está errado. Ele adulterou, porque o adultério não é só uma traição, sair com uma outra mulher. Não, é para a gente proteger e amar a nossa. Até caiu aqui o mistério. Se a Hi-Fi até caiu aqui no manto. Se adulterou na agressão, pelo menos lá na igreja, é carta de divórcio. Ainda vai para 39 DP e se não for para desenrolar outro mistério. Porque é inadmissível, pastor. Isso para mim é covardia, bater na mulher. Eu vou falar uma coisa aqui com todo respeito. Isso é muito cultura também de comunidade. Ainda bem que na comunidade, até isso, se for levar lá, bateu na mulher, dá ruim. Não existe. Então você que é membro de igreja e teu marido te agride, como eu já vi muitos agredirem as esposas, ele está adulterando. De que forma? Te agredindo. Isso também é adultério. Então, eu quero deixar aqui, pastor, com todo respeito, né, essa minha fala, eu sei que eu fui até no calor das minhas emoções aqui, mas quem disse que a agressão, que é um crime, não é um adultério no casamento? Porque a palavra adultério, as pessoas acham que é só o verbo trair, no sentido da fidelidade conjugal. Não! Se houve agressão física, que absurdo! Mulheres vão tapa na cara, tá com o olho roxo, sem dente na boca, o marido espancou. Assim como também há o perdão para o adultério, traição, há também o perdão para o adultério e agressão. Aí é o nosso papel como cristão, né, de também ministrar o perdão e o Espírito Santo tocar no coração. Até porque eu não sou o Espírito Santo para convencer a pessoa, mas também a nossa instrução. Se você houve um adultério, uma quebra de aliança por traição, a Bíblia fundamenta. E por agressão, também é fundamento, porque a palavra em si não é traição conjugal, é adultério. Então hoje a agressão é um adultério. E um detalhe, hein? Para ouvir isso, tem que estar assistindo a live do pastor Douglas Xavier. Porque o que eu estou falando aqui não está nem no YouTube. Não está em filosofia de ninguém, nem em livro nenhum. Se adulterou na agressão, o chapadão é carta de divórcio. Bem, doutor Robson, uma coisa que a gente tem que concordar é exatamente isso, porque eu acho que já foi dito aqui, inclusive a Simone, a doutora Simone, ela falou assim, agressores têm que ser presos, mas também tem que passar por um processo que não ocorre, mas deveriam com os grupos reflexivos. Eles precisam entender que aquilo é uma violência, repensar seu comportamento, temos que levar às escolas de ensino de igualdade de gênero do que é a violência. No caso da violência doméstica, homem vai repetir esse comportamento. É um padrão que precisa ser rompido. Eu acredito que é exatamente isso, porque muitas mulheres hoje, eu quero até repetir isso, muitas mulheres hoje têm escutado isso mesmo. O Alexandre falou uma coisa, às vezes o homem é um agressor, a agressão moral, a agressão física, e a mulher, ela aprende, né? Aí as pessoas que às vezes querem ser mais santos do que Deus, estão lá dizendo o seguinte, não, aguenta firme, até que a morte se separe, e daqui a pouco a morte vai separar mesmo, porque a morte não vai demorar a chegar para essas pessoas. Então,
eu acredito que tem que ter realmente um posicionamento, tem que haver uma denúncia. E o que a Simone falou é exatamente isso. É outro problema que nós temos, porque as pessoas são presas, mas elas ficam piores, porque não existe um programa de grupo de reflexão sobre pensar. Você vê o caso de alguns policiais, eles são, às vezes, os policiais do passado, eles eram ensinados a pegar o garoto de rua, moleque de rua, e já fazer o que? Vou agredir, vou bater. Mas aí eles tiveram a oportunidade também de entender por que um moleque de rua se tornou um moleque de rua, por que um garoto de rua se tornou um garoto de rua, né? E às vezes, hoje um homem violento é filho de um homem violento, ele viu o tempo todo a sua mãe sendo subjugada, e é exatamente o que ele vai fazer com a sua mulher. Até que apareça uma mulher na vida dele que diga para ele o seguinte: eu não. Ou seja, ela se respeite, né? Então, o assunto, na verdade, é muito amplo, muito amplo. A gente entrou já numa temática de violência, e eu acho que não tinha nem como não entrar, porque uma coisa puxa a outra. A Cecil Marques, ela diz: parabéns, Pastor Douglas, e aos demais, parabéns pela abordagem desse assunto. Sementes de coragem estão sendo plantadas, resultados virão, eu creio, acredito nisso sim. A Cecil foi elogiada exatamente porque teve a coragem de relatar uma situação, mas ela se posicionou, e talvez se ela dissesse hoje como é que é a minha vida hoje, possivelmente ela diria o quê? Bem, hoje eu estou melhor porque eu tive coragem de olhar para mim como alguém que é importante, assim como Paulo disse para Timóteo: cuida de ti mesmo, né? E Jetro falou para Moisés o quê? Não é bom o que fazes contigo e nem com o povo. Ou seja, você já tem algumas palavras na Bíblia que fala para nós olharmos para nós e nos amarmos, nos respeitarmos, e aceitar qualquer tipo de agressão. Realmente já é um outro tipo de agressão. Robson, eu sei que você tem muito a contribuir, o pastor Alexandre também, mas nós já estamos caminhando para 1h40 de live, e eu queria deixar com você agora as suas considerações finais, o que você diria para nós aí nesse apagar das luzes da nossa live. E semana que vem nós vamos tentar trazer aqui a Coronel, que ela coordena todo esse trabalho dessas viaturas aí, como ela tem encarado, quais são as ocorrências, vamos tentar trazer para ela falar conosco aqui. Quais são as suas considerações finais para esse momento de live? Eu quero agradecer a participação, agradecer também a participação de todos aí, né, que contribuíram aí com os seus depoimentos, com as suas opiniões, né, durante essa live. E uma coisa que eu gostaria de falar mais uma vez, né, se está passando por uma situação dessa, de assédio, denuncie, porque é somente através da denúncia que será possível interromper esse tipo de comportamento, esse tipo de sofrimento. E busque um auxílio psicológico. É interessante que, normalmente, quando a pessoa não está bem, ela encontra uma outra da mesma maneira, né? Então, a partir do momento que você consegue olhar para si, cuidar da sua saúde mental, pode ter certeza que as pessoas que irão se aproximar de você serão pessoas melhores. E é assim que a gente movimenta o ciclo. Então, agradecer aí a participação de todos, a oportunidade de estar falando aqui, né, sobre esse tema aí tão importante. E qualquer coisa, entre em contato aí comigo aí, que eu posso estar trazendo aí o auxílio aí pertinente aí, tá bom? Muito obrigado aí, forte abraço. Obrigado também, pastor Alexandre, aí, pela participação. O seu WhatsApp é 98-430-2067. Robson Fernandes, psicólogo, CRP, TAE 05/592-16. Robson Fernandes, psicólogo.
Pastor Alexandre, suas considerações finais, porque daqui a pouco eu vou jantar, viu? Então não demora não, tá? Pastor Douglas Xavier, marido de Rose Xavier, pai de Raquel e Rebeca Xavier. Meu Deus, é muito Xavier. As minhas considerações finais é agradecer aí essa família Xavier, que tem nos dado essa oportunidade de estar próximo, de estar presente. Eu não sou perfeito, mas estamos aí a cada dia buscando a perfeição, né? Em Cristo Jesus. Quero dizer para todos que estão aqui nos ouvindo, né, participando dessa live, né, que Deus venha estar abençoando a cada um de vocês, a minha linda família, né, minha esposa Fabiana, meu filho Júnior e meu filho Lucas, né, a todos que estão aqui, né, no alcance aí da nossa voz, através dessa live, e a cada um de vocês, participantes. Fiquem na paz, Deus abençoe poderosamente. Amém. E quarta-feira tem a live com a Stephanie, que ela trabalha na função, né, no Clube Militar, já trabalhou na Marinha do Brasil, tomando conta da página da diretoria de ensino da Marinha, trabalhou também na Petrobras, né, fazendo estágio, e também numa outra empresa aqui que eu esqueci. E hoje ela trabalha na função, tá, no Clube Militar do Exército. Ela é formada nessa área, numa das faculdades que mais formou jornalistas e, na época, aqui na década de 80, 90, alguma coisa assim, né? Que parece que é a única carioca. Então, Deus abençoe a todos aí. Fica na paz. Douglas, Heloína, Deus abençoe vocês. Amém, amém, amém. Nós vamos orar agora, Robson. Vamos pedir a bênção de Deus. Eu vou pedir ao pastor Alexandre Lima, que é um homem incansável na obra de Deus, sempre aí com o objetivo de ajudar as pessoas, sofre aí bastante por suas ovelhas, no sofrimento no sentido de sofre as dores, né, das ovelhas também. Agradecer a você, Robson, a Simone contribuiu bastante pela live, agradece a Simone, e eu espero que estejamos juntos em uma próxima oportunidade. Pastor Alexandre, abençoe as mulheres. A oração hoje vai ser pelas mulheres. Abençoe as mulheres para que elas sejam abençoadas. Ok, contigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite que o Senhor venha estar abençoando a todas as mulheres, Senhor, que estão próximas de nós, aquelas também que nós não conhecemos. Ó Pai, obrigado por esse gênero feminino que foi extraído, Senhor, aqui da nossa costela, abaixo do coração, para amarmos a cada dia aí, abaixo do braço para que a protejamos. Por isso, Pai, desde já eu te agradeço pela esposa que tu me deste, Fabiana Barreto. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque eu sei o quanto ela é uma pessoa especial. Agradeço ao Senhor pela esposa do pastor Douglas e toda a sua família, a esposa do nosso evangelista, nosso psicólogo Robson, e a cada uma das irmãs que se encontram, ó Deus, nesse momento participando. Em nome de Jesus, ser com cada uma delas, Senhor. Corpo e cura para a alma. Ó Deus, em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado a todos e até a próxima live, se Deus assim permitir. Quinta-feira que vem agora, quinta-feira às 17 horas, eu vou estar trabalhando com uma equipe de profissionais que cuidam de autistas, né? Pessoas que aspecto autista, né? E eles vão estar, elas vão estar conosco. São 5 profissionais. Então esteja conosco às 17 horas, se você puder, e elas vão trazer muita experiência, como se comunicar com o autista, qual a dinâmica, o que realizar. Eu creio que vai ajudar bastante. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a todos.